cena literária de Porto Alegre começou a semana em luto. Isso porque morreu nesse domingo o livreiro Rui Paulo Diniz Gonçalves, aos 68 anos de idade. Ele foi o idealizador e era proprietário da livraria Palmarinca, aqui no centro de Porto Alegre, poucas quadras da sede do Correio do Povo. E em tempos cada vez mais de compras acessíveis na internet e de algoritmos que traçam perfis de compras, o Direto ao Ponto, que nessa segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, chega ao seu 100º episódio, debate qual o papel de um livreiro no século XXI. Eu sou o Thiago Medina, bem-vindos. Para participar desse episódio, a gente convidou um dos editores de cultura do Correio do Povo, o Luiz Gonzaga Lopes. Ele é, de longe, uma das pessoas que mais lê livros que eu particularmente conheço. Aqui eu abro um parêntese por questão de justiça, citando a nossa colega Milena Braga, que também é outra que vem com um livro atrás do outro toda semana. Por isso, Gonzaga, eu começo esse debate te perguntando o que faz um bom livreiro e por que o Rui e a Palmarinca se destacavam em Porto Alegre. Olá, Thiago. Olá, ouvintes do podcast Direto ao Ponto. Um bom livreiro se faz, primeiramente, principalmente, com o gosto pela leitura, com o entendimento dos livros, com saber, se não leu inteiro, saber nome, saber procedência, saber de que editora. Um bom livreiro tem que ter o entusiasmo pelo livro e entusiasmo com o leitor que está iniciando, que não sabe bem, ao contrário de algumas livrarias que têm o costume até de tratar mal, assim, as pessoas, tratar assim com desdém, pessoas que não entendem de livros. O bom livreiro não é o contrário. E o Rui fazia muito isso. O Rui Gonçalves era um cara que ele odiava balcão. O balcão para ele, a banca dele da Feira do Livro era a banca mais diferenciada. Era uma casinha que abria as portas, ele ficava na frente e as pessoas não iam procurar os livros, elas iam procurar a referência do Rui para falar de livros. Então, um bom livreiro, como era, tem que ser um ser humano, contato direto, não contato virtual, ter esta característica de o entusiasmo pelo livro e, principalmente, e o maior de tudo, incentivar a leitura naqueles que ainda não têm esse gosto. Então, o Rui deixa uma lacuna que não vai ser preenchida, mas a Palmarinca vai continuar. A gente sabe que o filho dele deve tocar a livraria, são 48 anos de existência, e houve um livro também. Em 2018, o sociólogo César Beiras fez um livro e amigo pessoal do Rui, fez um livro dos 45 anos da livraria Palmarinca. Aproveitando esse gancho, Gonzaga, eu queria que tu contasse um pouco da importância da Palmarinca para Porto Alegre. As diversas livrarias tradicionais de Porto Alegre, e aí a gente vai remontar a várias, uma das mais antigas também, o livreiro morreu recentemente, o Edgardo Xavier, da Livraria da 20, que tinha livros em várias línguas, em francês. Mas a importância da Palmarinca é exatamente, primeiro, a resistência. Era uma livraria notadamente de esquerda, que tinha frequentadores de esquerda, Olívio Dutra, Dilma Rousseff, Caio Lustosa, Miguel do Espírito Santo, pessoas ligadas a uma frente de resistência nos anos 70 ao regime militar. Então, alguns livros que eram considerados proibidos eram acessíveis na livraria Palmarinca. Então, essa importância de uma resistência, que agora se fala tanto e é tão importante, e o Rui confessou para um amigo em comum pessoal recentemente que a procura por livros havia aumentado na Palmarinca. Por que será, né? Porque os tempos que nós vivemos são tempos que a gente não encontra mais o que a gente quer nas redes sociais, não encontra. A gente vai ter que voltar aos livros ou se voltar para a arte, porque nem a política e nem o dia a dia está dando conta do que a gente precisa. Em dezembro de 2018, eu, o Gonzaga e o nosso colega aqui, Carlos Correia, fizemos uma reportagem sobre as livrarias de bairro. Naquele momento, a gente aproveitou o gancho da recuperação judicial de livrarias grandes, como o caso da Cultura e a Saraiva, para falar sobre o cenário de como estão as livrarias de bairro, essas livrarias menores, mas que são o caso da Palmarinca, por exemplo. Passado esse período, Gonzaga, como elas estão hoje? Te confesso que esses últimos meses, por uma questão de estar no mestrado, e tenho frequentado menos as livrarias, mas de uma maneira geral eu percebo essas que a gente abordou, Taverna, Baleia, essas livrarias. Fernando Machado tem uma espécie de
caminho das livrarias já, né? Nós temos, e também ali tem a própria Palmarinca, depois as livrarias que são sebos, na General Câmara, Riachuelo. O Centro Histórico deve ter, eu não fiz o levantamento agora, mas devemos ter com certeza entre 30, 40 livrarias e sebos, assim, disparadamente é o núcleo maior. Estão muito bem, estão vendendo mais, mas se ressentem desse problema que afeta a todos, que é a falta de interesse pela leitura, principalmente das classes mais jovens, né? Então, o que eles fazem é mudar a vitrine, trabalhar melhor com esse público jovem, trazer eles de alguma forma, seja com um RPG, com alguma coisa virtual, assim, isso acontece em algumas delas, assim, e tentar trazer o leitor que não está, porque sempre o grande objetivo de uma livraria é trazer o leitor que não está, e não o que já está. Não só de uma livraria, tal como essas que tu citaste, tem os próprios livreiros, né? E fazendo já lembrando novamente do Rui, assim, o livreiro, quando ele conhece, quando ele se interessa, quando ele sabe, é diferente de um atendente normal que perguntar de um livro e a pessoa não te dá a guarida, não te... parece que trunca a conversa. Se tu chega o livreiro mais experiente, ele serve para isso, e o Rui tinha essa. O Rui, contar um cauzinho pequeno assim, as pessoas, às vezes ele olhava, a pessoa estava meio cabisbaixa, assim, e isso é uma história que me contaram também, mas eu já vi, assim, pessoalmente, e ele olhava para o livro, olhava para a pessoa, não estava interessado se ia vender, ele olhava e pensava um livro da estante ou ali da banca da feira e diz, tu tá precisando é deste livro, sabe? Isso é praticamente um psicólogo literário, né? Assim, uma pessoa que sabe exatamente o que aquela pessoa, conhecendo ou não conhecendo, ou vendo, o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Isso é meio místico até. São coisas que um robô provavelmente não vai conseguir, esse atendimento literalmente humanizado. Bom, fica aqui a nossa homenagem à família do Rui. O Direto ao Ponto dessa segunda-feira encerra aqui. O episódio de hoje contou com a participação especial do nosso editor Luiz Gonzaga Lopes e teve na edição o Aleph Alencar. O episódio 101 do Direto ao Ponto vai ao ar nesta terça-feira. Até lá!